CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de gerenciamento de resíduos. Eu converso com a Lívia Baldo, ela é diretora da Terra Ambiental. A Terra Ambiental é uma empresa de economia circular que ajuda outras empresas a reaproveitar ou dar uma destinação correta a resíduos sólidos e orgânicos. Lívia, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Prazer é o nosso. Lívia, quero começar nossa conversa te pedindo para você contar aqui para os nossos ouvintes como a Terra Ambiental atua. Bom, a gente atua já há quase 25 anos com transformação de resíduos orgânicos. É uma solução que une a atividade de saneamento, provendo um produto, um fertilizante para o agro, fertilizante orgânico composto que tem uso seguro e muito valor para a agricultura. Então, eu queria que você detalhasse melhor, porque assim, a atividade de saneamento, né, quando há o tratamento de esgoto, resulta no chamado lodo, que é essa matéria orgânica que, se for bem tratada, ela pode ter uma série de benefícios, né? Ela vira mesmo uma espécie de adubo e pode ser insumo para uma série de outros produtos. Vocês atuam especificamente com isso. Exatamente isso. A atividade de saneamento gera esse resíduo, que ele é basicamente um excedente de biomassa, composto por micro-organismos, matéria orgânica e sólidos sedimentáveis. Então, o que a gente costuma dizer, né, que não tem como tratar esgoto sem gerar lodo. É o principal resíduo das operações de saneamento. E para nós, esse resíduo se trata de uma matéria-prima. Então, nós identificamos esse potencial de uso agrícola do lodo e, através do trabalho do Fernando Carvalho, que é o responsável técnico da nossa planta e já está conosco desde o início das atividades, que começou lá por volta do ano 2000. Ele é uma referência no assunto hoje quando a gente fala de compostagem. Então, ele já identificava, já trabalhava com isso, pesquisava a respeito desse potencial de aproveitamento do lodo. E foi assim que nós iniciamos. Hoje a gente pode chamar também de um trabalho de reciclagem de nutrientes, porque a gente utiliza a matéria orgânica e os nutrientes presentes no lodo para a transformação em um produto de uso seguro na agricultura. Esse fertilizante, ele vai não somente trazer a parte de nutrientes, como também uma matéria orgânica bioestabilizada, né, que faz todo sentido para o nosso contexto, tendo em vista que os solos tropicais são super intemperizados e praticamente não tem matéria orgânica, né? Então, eles são super responsivos ao uso da matéria orgânica e dá um resultado muito positivo no campo. Então, vamos lá, vamos falar especificamente da questão do fertilizante, que é algo que está aí no centro, nos holofotes, sobretudo agora em que a gente está vivendo essa questão geopolítica, né, do Brasil, a dependência que o Brasil tem da importação de fertilizantes. 90% do fertilizante que o Brasil utiliza na agricultura vem de fora. Na medida em que você aproveita esse lodo, transforma em fertilizante, você reduz essa dependência. Então, do ponto de vista econômico, é um excelente negócio. Com certeza. A gente fala muito sobre isso também, que o uso do fertilizante orgânico, ele não substitui o fertilizante mineral, o adubo mineral, mas ele contribui muito para a redução, né? O uso combinado do fertilizante orgânico com o mineral, ele traz um excelente resultado em campo e a gente já observa com os nossos clientes e também com muita pesquisa acadêmica, resultado de teste mesmo feito por universidade, que após o primeiro ciclo já tem uma redução muito significativa no uso do mineral. Então, a nossa média, da média dos nossos clientes e também desses dados, né, de estudos, é em torno de 50% de redução após o primeiro ciclo. E esse produto, além, né, do benefício agronômico, ele carrega esse viés da sustentabilidade. Né? A gente já observa esse movimento da agricultura sustentável, das práticas da agricultura regenerativa. Então, os produtores também estão atentos, estão valorizando os produtos que tenham uma origem sustentável. E aqui, a gente está falando de uma
uma matéria-prima que é resíduo, que poderia ser disposto em aterro, ou ainda, em alguns casos, tem uma disposição irregular, que seria um cenário ainda pior. A partir do momento que a gente traz esse resíduo, insere ele novamente no ciclo e transforma em um produto que tem esse valor no campo, o produtor também passa a valorizar essa matéria-prima que carrega esse DNA, que ele está mais interessado em saber de onde vem, como que é a prática da empresa, conhecer o nosso processo. A gente recebe produtores para conhecer a planta, ver como que isso é feito na prática. Então a gente tem toda uma rastreabilidade da origem do resíduo, que agrega muito para o gerador do resíduo orgânico, que também quer saber, né? Acho que a rastreabilidade está dos dois lados. O gerador quer saber o que vai ser feito com aquele resíduo, como que ele vai ser compostado, como que vai ser produzido esse fertilizante. Então a gente tem todo esse processo, né, de recebimento muito controlado. E por outro lado, o produtor que utiliza o fertilizante orgânico também está interessado na cadeia de rastreabilidade. Da onde veio, como que foi produzido, e a gente consegue trazer essa transparência para os dois lados. Muito bom. Eu vou te perguntar daqui a pouco mais sobre essa questão, né, da rastreabilidade, que é uma grande exigência hoje do mercado. Mas ainda falando sobre o lodo especificamente, esse tipo de resíduo orgânico ainda é tratado no Brasil como lixo, ou ele já é visto como um ativo econômico dentro da estratégia das empresas de saneamento? Como é que elas lidam com isso? Porque me parece que é um brilhante que precisa ser lapidado, né? Um diamante que ainda está meio em estado bruto. Eu não vejo as empresas lançando mão de tecnologia para aproveitar ao máximo o que resulta do tratamento dos efluentes. Perfeito. Eu acho que ainda tem um caminho longo a ser percorrido, a começar no tratamento de esgoto. Ainda tem um caminho a ser percorrido nesse sentido. Hoje, praticamente 50% do Brasil ainda não tem esgoto tratado. A gente está com uma meta da universalização do saneamento, né? Como você trouxe aqui, para 2033, a gente já ter 90% de esgoto tratado, que é uma meta que é super agressiva, mas estamos otimistas com isso. A gente já vê algumas movimentações nesse sentido. E aí, com isso, mais lodo vai ser gerado a partir dessas operações. Ainda não tem muitas iniciativas como essa. Em geral, a destinação principal ainda no Brasil é para aterro sanitário. Dentro das companhias de saneamento, tem muito trabalho de pesquisa, desenvolvimento, visando identificar soluções para o lodo, né? A nossa solução aqui não é a única, mas tendo em vista o potencial do agro e a necessidade do agro de ter adubação, né, de ter o adubo para produzir, e a dependência que nós temos, é a tecnologia, a solução que a gente vê que faz muito sentido para o nosso contexto brasileiro. Abundância de biomassa, sem falar que o resíduo orgânico, ele gera valor também quando ele é aproveitado para, por exemplo, gerar energia, né, biogás, biometano, outros insumos, que o Brasil, nesse sentido, é uma grande potência e quase que não a reaproveita. Tem algumas soluções que estão acontecendo agora, principalmente relacionado ao biogás já há algum tempo, o biometano é mais recente, que também são alternativas viáveis, né? A gente também está falando aqui de reaproveitamento, geração de energia. E aí a gente tem também a compostagem, que é a nossa solução, que traz esse reaproveitamento com baixas emissões. Então a gente deixa de gerar metano no processo, porque é um processo aeróbico. E, além de tudo, produz um insumo para uma outra atividade. Mas nesse caso específico, né, de uma empresa de saneamento que vai fazer o tratamento ali do efluente, seria a criação de uma estação de reaproveitamento do lodo ali mesmo? Exato. Combinado. É o modelo que nós operamos em Jundiaí. A planta de compostagem, ela opera em conjunto com a estação de tratamento de esgoto do município. Então é exatamente esse modelo que nós temos em Jundiaí e que eu acredito ser viável para outras operações, principalmente quando a gente fala de concepção de projeto, que é o que vem pela frente, né? É o momento que nós estamos no Brasil. Tem muitos projetos que estão sendo concebidos agora. Então, é interessante que eles já estejam prevendo a solução para tratamento do lodo combinada com a estrutura de saneamento. Bem, você é otimista quando fala que é interessante que essas empresas enxerguem valor, riqueza nesse processo todo. Mas o que está faltando? Por que o desinteresse do mercado? Me parece que é o caminho natural, né? Eu acho que, como a solução para o aterro, ela já é uma solução que está estruturada, acaba
sendo o caminho mais natural, confortável, né? digamos assim, né? Conveniente. Conveniente, exato. Então, o que já está funcionando já há muito tempo, alguns anos, e as coisas vão se modificando, né? Então, à medida que os quantitativos aumentam, começa a trazer esse olhar para o reaproveitamento do lodo, à medida que o volume de esgoto é tratado, também a gente começa a ter essa necessidade de ter uma solução combinada e identificar novos caminhos que saiam daqueles que já estão estruturados, que são convenientes. E até mesmo por conta de um movimento dos próprios aterros. Que se nós pensarmos em todo o aumento de população que já acontece, que vai acontecer, e o consequente aumento na geração de resíduos sólidos urbanos, essas estruturas dos aterros, elas precisam absorver todo esse volume de resíduo que já é gerado e que ainda tende a aumentar. Quando a gente dispõe o lodo dentro dessa estrutura do aterro sanitário, ele ocupa um espaço que poderia ser utilizado para outros resíduos, né, ou outros rejeitos, que é o que a política nacional prevê, né, a destinação dos rejeitos para aterro. Então, esse aumento da população e essa falta de espaço mesmo que vai acabar ocorrendo dentro dos aterros, porque licenciamento de novos aterros também não é um processo simples, demanda uma grande área, essas áreas têm que estar relativamente próximas aos centros urbanos, porque a logística é um fator importante também, né, dentro de todo esse processo de disposição de resíduos. Então, à medida que a gente olha para isso, a gente identifica que alternativas são necessárias para que haja uma divisão, né, um outro caminho para os resíduos, principalmente para o lodo, que não seja o aterro sanitário. Até porque a própria legislação já contempla a eliminação dos aterros sanitários, não sei exatamente a partir de que ano, agora me fugiu, mas por uma questão regulatória, as empresas serão impelidas, né, a trabalhar no sentido da economia circular, reaproveitar aquele insumo que pode gerar uma série de benefícios. A política nacional, ela prevê que apenas os rejeitos sejam destinados para aterro. Ou seja, dentro da matriz de resíduos, todos aqueles que têm um potencial de serem reaproveitados, eles precisam ser priorizados, né? Esse potencial precisa ser aproveitado. Então, a opção número 1 é sempre o reaproveitamento e caso não tenha, aí sim ocorre a disposição do rejeito dentro do aterro sanitário. Na prática, como ainda a gente tem muita destinação irregular no Brasil, né? É um movimento que ele vai acontecendo assim de uma forma até um pouco desorganizada, porque nem em todos os lugares é possível seguir a política nacional na íntegra, porque ainda tem lugares que a gente está falando de disposição em lixão. Tem lugares que, né, então, quando ele tem ali a implantação de um aterro, já é um avanço. Agora, em outros que já tem uma estrutura melhor nesse sentido, aí a gente começa a olhar para essas outras possibilidades. A compostagem é uma delas, né? Mas tem as outras tecnologias de transformação, de reciclagem de resíduos para todos os outros materiais, né? Aqui eu estou falando especificamente de resíduo orgânico, mas tem os outros resíduos também que entram nessa conta, que são processos que já estão até um pouco mais estruturados, porque quando a gente para pensar, já é mais comum no nosso dia a dia, né? A gente pensar em reciclagem de plástico, de alumínio, de vidro, papel. E aí, quando a gente fala da reciclagem do resíduo orgânico, fica até uma interrogação, né? Como que isso é feito, se isso é possível, não é algo que está tão presente no nosso dia a dia. Mas é um caminho, principalmente assim, para esses lugares, como eu comentei, que já tem um processo evoluído, estabelecido, que aí sim dá para a gente pensar também na segregação de todos os resíduos e, inclusive, o orgânico, desenvolvendo uma rota para transformação, uma logística específica para isso também. Sem falar que é um vetor de geração, né, de emprego, de renda, sobretudo os empregos verdes que estão vindo com tudo, né? É importante olhar para esse lado do pilar social da agenda. É uma agenda que movimenta, né? Então, tanto no processo de transformação do resíduo, como também quando a gente transforma em uma nova matéria-prima, do outro lado, né? Que ele vai ser utilizado, vai ser reinserido no ciclo econômico. Então, todo esse processo de transformação
movimenta muito, gera emprego, e a gente observa isso no nosso dia a dia. Lá no time, a gente tem muitos engenheiros ambientais, gestores ambientais, e até pouco tempo atrás, era um mercado, assim, super restrito, né, e até esses profissionais, assim, não sabiam ao certo onde que eles iriam trabalhar, não vislumbravam uma carreira, assim, era meio obscuro, né, assim, achava que só ia trabalhar, por exemplo, na área de ambiental dentro de uma empresa, né, dentro de um processo de certificação. E à medida que essas novas tecnologias surgem, também é um mercado para esses profissionais. Então, tem cada vez mais engenheiros, gestores ambientais no mercado e que desenvolvem um trabalho super importante para a economia circular. Agora, Lívia, vocês não trabalham apenas com a destinação correta do lodo. Outros resíduos também são contemplados na terra ambiental. Sim. Além do lodo, outros resíduos orgânicos entram nessa mistura, né? Porque a compostagem, ela é uma composição de resíduos, né? Pela própria origem do processo de tratamento, ela prevê essa composição, ou seja, essa mistura de diversas matérias-primas. Uhum. Então, o lodo, ele entra como um dos resíduos dentro dessa mistura. E também outros resíduos orgânicos, como, por exemplo, resíduos de frutas, legumes e verduras de redes de supermercados, resíduos de indústrias alimentícias, como, por exemplo, massas de produtos que saíram fora de especificação. Uhum. Então, às vezes, no processo de uma indústria alimentícia, tem alguma, ou até mesmo matéria-prima de indústria alimentícia, farinha, açúcar, ou dentro ali um processo que ele não conseguiu concluir da forma que ele gostaria, que eles, né, desejada, então eles têm uma massa ou algum lote fora de especificação que pode ser descaracterizado e reaproveitado no processo de compostagem. Então, nós recebemos esse tipo de material mediante análise, né? É um processo muito técnico que envolve monitoramento no começo, meio e fim. Então, quando a gente fala de começo, é no resíduo. Ele precisa ser analisado e aprovado para envio para compostagem. A primeira aprovação é pelo responsável técnico da planta para identificar se ele é compatível com o processo. Então, ele faz toda uma análise de potenciais contaminantes, das características orgânicas também daquele resíduo. O órgão ambiental também precisa aprovar essa destinação. Uhum. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma figura chamada CADRE, que é um certificado para movimentação de resíduos. Então, o gerador precisa obter esse certificado para destinação. E após a emissão desse certificado pelo órgão ambiental do estado de São Paulo, que é a CETESB, aí sim ele está apto a começar a iniciar esse envio para o processo de compostagem. Uhum. Chegando na planta de compostagem, ele também é monitorado. Então, entra dentro de um procedimento, né, de monitoramento dos resíduos para validarmos se as características continuam as mesmas do resíduo recebido em relação ao que foi analisado inicialmente. E após o processo de compostagem, que é um processo que dura em torno de 60 dias, também existe um monitoramento no final. Então, mais um laudo é feito a partir do fertilizante produzido e aí nós precisamos comprovar o enquadramento dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Bem, você está descrevendo um processo bastante complexo, né? Muitas vezes isso acaba inibindo um determinado cliente de seguir todas essas etapas, por mais que isso signifique melhora de reputação, atração de investidores, todos esses ganhos relativos à agenda ESG? Em alguns casos isso acaba inibindo, sim. Uhum. Porque realmente, né, a gente precisa fazer essa amostragem, tem um monitoramento, precisa desenvolver uma logística específica para isso, porque o resíduo orgânico ele não pode ter contaminante, né? A gente prevê que a segregação seja feita na origem. Então, vamos pensar aqui uma carga, por exemplo, de frutas, legumes e verduras de redes de supermercados. Eles precisam segregar a redinha que está em volta da fruta, a caixa de madeira que às vezes tem prego, precisa ser separada, ou aquela fruta que está no isopor e tem o plastiquinho que vai em volta. Isso precisa ser segregado. Não dá para receber uma carga
com esses contaminantes inorgânicos. Então, a segregação do resíduo orgânico precisa ser feita na origem. Então, isso demanda um trabalho adicional, um armazenamento específico e uma logística específica para isso. Então, respondendo a sua pergunta, muitas vezes ele acaba inibindo, né? Esse processo acaba inibindo a destinação. Mas também a gente tem observado um movimento que valoriza a destinação correta, que valoriza o reaproveitamento, principalmente por empresas que têm essas políticas de zero aterro ou que já tem uma agenda ESG implantada. E aí eles buscam essas alternativas, valorizam, realmente colocam mão de obra para isso, vão até o fim, fazem auditorias para conhecer o processo, ver como que é o nosso trabalho. Então, deslocam um profissional ou contratam uma empresa de auditoria terceirizada para ir lá, conhecer, ver os nossos procedimentos e atestar, comprovar de fato que é uma solução adequada. Então, eu vejo assim os dois lados, né? Tem realmente ali algumas barreiras que muitas vezes acabam impedindo ou que as empresas acabam indo por um caminho mais confortável, mas também tem aquelas que estão de fato comprometidas com a agenda e que fazem um bom trabalho de avaliação e querem de fato colocar esse processo bem detalhado, bem rastreado nos seus relatórios, perante seus clientes, né? Mostrar isso para os clientes. E rastreabilidade hoje é essencial, né, Lívia? É essencial. É o que dá segurança até para o consumidor, né? Porque muitas empresas que trabalham com produtos que são consumidos diretamente pela população, já estão trabalhando bastante com esse apelo ambiental, né? Sim. Os selos verdes, trazendo nos seus rótulos, que são produtos que carregam essa preocupação com a sustentabilidade. E eu acredito que um próximo passo é trazer cada vez mais informação, né? Que o processo seja cada vez mais transparente e consiga rastrear de fato o porquê, né? Ele é verde, tem um selo verde. Por quê? O que fez essa empresa chegar num produto que é mais verde do que o do concorrente? Mais Qual é a prática? Né? Exato. Agora, nesse cômputo, me parece que a questão da crise do clima ainda é um viés desconsiderado, né? Porque muitos ainda não associam a questão das mudanças climáticas aos resíduos. Então, como é que vocês explicam essa conexão entre os resíduos e a produção, por exemplo, de metano, a questão dos gases de efeito estufa, todo o impacto ambiental, climático provocado pelo mau gerenciamento dos resíduos? Isso está muito relacionado, principalmente aos resíduos orgânicos, que é o que a gente está falando aqui, quando eles são dispostos em aterro. Né? Daí ocorre um processo de decomposição anaeróbica e, consequentemente, a geração do metano, que é um gás de efeito estufa, que tem um potencial poluente até muito superior ao gás carbônico, né? Que a gente fala bastante. Ao optar por uma tecnologia que faça a transformação desse resíduo e não a disposição, já existe um ganho, né? Uma emissão que ela passa a ser evitada com isso. Então, o processo de compostagem, ele gera esse ganho. Alguns dos nossos clientes já estão buscando, inclusive, a geração de créditos por conta dessa opção. De não emitir o metano, que é um gás 25 vezes mais poluente que o CO2, né? Perfeito. E do outro lado ainda, quando a gente traz esse carbono orgânico para o solo e contribui, né, para que o produtor ele reduza o adubo mineral, que na produção do adubo mineral também existe uma grande fonte de geração pelo próprio processo de captação, produção e transporte desse fertilizante mineral. Então, quando o produtor utiliza o orgânico, ele também evita, né, ele também tem um ganho nesse sentido, e o papel que o carbono orgânico desenvolve no solo. Porque o fertilizante orgânico, ele leva esse carbono que fica fixado no solo durante muito tempo. Então, tem um ganho quando a gente pensa no resíduo e também no uso do produto que substitui, em parte, o fertilizante mineral.
E tantos benefícios para a questão climática, né, que é tão urgente, é tão emergente. Lívia, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Você viu que foi um papo tão gostoso que voou, né? É verdade, passou super rápido. Obrigada, Rosana, Já eu que te agradeço. convido para uma próxima oportunidade. Ah, com certeza. Muito obrigada. Eu conversei com a Lívia Baldo, diretora da Terra Ambiental. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho, na edição Rafael Furugen e Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.